Suco para bebê sempre foi um assunto muito polêmico. A avó insiste que pode dar, a mãe tem dúvidas e a internet está cheia de informação aí. Mas quando é que o suco então finalmente está liberado? Nesse vídeo eu vou trazer tudo o que temos de mais atualizado sobre o assunto, de forma clara e fácil de entender para você não ter mais dúvidas na hora de tomar a sua decisão. Então, vamos lá! E eu já vou começar esse vídeo falando sobre a orientação da SBP, que recomenda que sucos eles não sejam oferecidos para bebês antes de 1 ano e depois de 1 ano a oferta ela já pode acontecer. Porém, existem aí limites e também algumas restrições importantes que a gente vai conversar no decorrer do vídeo. Ah, Nutri, mas eu vi que saiu aí um guideline, um documento novo da Organização Mundial de Saúde e a blogueira postou lá que tá liberado sim. Tá, vamos lá. Realmente, no ano de 2023, saiu um documento novo da Organização Mundial de Saúde, onde trata sobre a alimentação infantil. E sim, eles citam o suco. Só que antes de sair falando aí que tá liberado, é importante a gente entender o contexto geral desse documento, entender tudo que esse documento fala sobre o suco, né, pra gente não tá passando informações aí que não são fidedignas ao que realmente eles quiseram dizer com esse documento. O que aconteceu, na verdade, é que a OMS ela não especificou uma idade, ela não estabeleceu uma idade, né, para estar se iniciando a oferta dos sucos. Então, essa brecha, né, levou muita gente a sair dizendo que a OMS simplesmente liberou a partir dos 6 meses. Mas será que isso é verdade mesmo? Então, vamos analisar aqui pelo menos 2 pontos importantes que esse documento ele traz. Primeiro é que o suco ele está listado numa tabela em que o título diz exatamente, em livre tradução, o seguinte: alimentos não saudáveis. Então, o suco ele está listado nessa tabela de alimentos não saudáveis. E o segundo ponto é que lá no documento, né, no corpo do documento, existe um debate sobre a oferta de suco e eles deixam bem claro o seguinte, que existe uma preocupação quanto ao consumo, porque apesar de realmente, né, fornecer nutrientes, o suco ele pode acabar ocupando um espaço aí que seria importante para o consumo de outros alimentos que realmente são aí importantes para a nutrição do bebê. E dito isso, agora vamos aqui abordar alguns motivos pelos quais pode ser perigoso a gente estar oferecendo aí suco para bebês, principalmente antes de 1 ano. E o primeiro ponto é a concentração de frutose. A frutose, ela é o carboidrato da fruta. E esse tipo de carboidrato, ele tem uma rápida absorção. Isso faz com que a gente tenha picos na glicemia. Então, a glicemia, ela aumenta muito rápido, mas também ela desce muito rápido. Isso não é nada interessante para o bebê. Mas por que existe essa concentração de frutose no suco? Então pensa comigo, se tu pega uma laranja, vamos falar da laranja, e você dá uma laranja ali, você pega, descasca, você corta ela ali, digamos, no meio ou em 4 partes, e você dá para o seu bebê. Então um bebê vai levar aí, em média de 10 a 15 ou até mais minutos, né, de 10 a 15 minutos ou até mais, para poder conseguir aí chupar essa laranja. Ele vai mastigar, ele vai pegar, ele vai apertar. Então, existe todo um processo na hora que ele vai chupar essa laranja. Agora, se você pega, se você vai fazer um suco, um copo de suco aí, digamos de 100 ml, né, uma quantidade pequena. Se você vai fazer um suco de 100 ml, uma laranja não vai dar 100 ml. Você vai ter que colocar 2, talvez 3 laranjas para conseguir essa quantidade de suco. Você acha que o seu bebê ele vai levar mais do que 5 minutos para tomar? Então, pensa comigo, no suco ele consegue tomar aí, digamos, 3 laranjas em pouquíssimos minutos. Se ele vai consumir a fruta, então um tempo muito mais longo, onde demanda um esforço, ele vai conseguir consumir uma fruta no máximo ou até menos. Então esse é um ponto muito importante, porque aqui a gente tem a concentração da frutose, né? E a gente também tem o esforço, o estímulo que não é feito, que envolve mastigação, que envolve deglutição quando a gente oferece aí a fruta. A gente está ensinando para esse bebê, né, realmente a comer alimentos sólidos, e com o suco a gente não tem essa possibilidade. E um outro ponto muito importante é que a oferta de sucos, ela pode dificultar a aceitação de água. Então temos aqui 2 líquidos, nós temos a água
água e nós temos o suco. Só que um líquido ele é sem sabor. Já o outro, o suco, ele tem sabor e geralmente um sabor, né, mais adocicado por conta da fruta mesmo. Então, qual que vai ser o líquido que esse bebê ele vai preferir? Provavelmente, gente, na maioria, 99% dos casos, o bebê ele vai preferir o líquido saborizado. Então, você vai ter dificuldade para o teu bebê ele tá aceitando aí a água. E mesmo que ele aceite, você vai ter dificuldade mais à frente também durante esse processo de você conseguir que ele tenha um bom consumo de água, uma identificação da sua sede. Então esse é um risco muito grande que a gente corre quando se oferece suco para bebês. E o próximo risco que nós vamos abordar é o risco de desnutrição aí por conta da ocupação estomacal que o suco ele acaba, né, tendo aí, né, com esse bebê. Então, você já deve imaginar que o espaço no estômago desse bebê, na barriguinha desse bebê, é um espaço muito pequeno. Então, quando você ocupa com suco, tá ocupado, tem volume, mas em questão de nutrientes, a gente não vai conseguir nutrir como esse bebê precisa. Então a gente vai estar abrindo mão ali, seja do leite materno, ou seja da fórmula, ou seja da refeição que é composta, que é rica em variedade de nutrientes, a gente vai estar então ocupando com o suco. Isso é um risco muito grande da gente estar colocando, né, esse bebê aí em risco nutricional, então não é nada interessante. E outro risco que também é muito comum de acontecer é a constipação. E por que que ela acontece? Lembra que eu falei lá no início, né, que a gente tem uma alta concentração de frutose, do carboidrato. E em contrapartida, a gente tem também uma redução nas fibras, por exemplo. Então, esse desequilíbrio, né, entre nutrientes acaba favorecendo, então, uma constipação nesse bebê que não é nada legal, não é nada interessante, porque você acaba acarretando aí outros problemas. Então, assim, os problemas gerados pela oferta do suco, eles sempre vão acarretar outros problemas. Então, pode acarretar uma seletividade, a dificuldade de água junto com a redução das fibras vai acarretar uma constipação. Então, assim, é literalmente uma bola de neve mesmo que só vai crescendo e cada problema ele vai trazendo outro. Mas quando é que o suco, ele então, finalmente está liberado? A partir de 1 ano já é permitido oferecer sucos, mas existem algumas restrições que eu vou falar aqui agora para vocês. Primeiro é que ele deve ser sem adoçar, sem açúcar, sem nenhum tipo de adoçante também. Então ele deve ser natural mesmo da fruta, apenas fruta e água. A quantidade máxima permitida por dia é de 120 ml. Então não se deve ultrapassar essa quantidade, porque, por exemplo, existe um risco aí de comprometer, né, o consumo de outros alimentos que vão ser importantes para a nutrição desse bebê. E, se possível, que você ofereça esse suco sem coar, porque aí a gente consegue preservar um pouco mais de fibras. Mas agora atenção! Estar liberado não significa que é necessário, que é preciso que você ofereça para o seu filho, né? Então existe aí uma diferença. Não é porque tá liberado que você, vou ter que oferecer todo dia, tal. Não, não é nada disso. O seu filho, ele não precisa de suco, tá bom? O melhor é que o foco continue sendo as frutas. Isso é muito importante. Até os 2 anos, o bebê ele ainda está em fase de introdução alimentar, então é muito importante que a gente continue persistindo, né, em criar uma boa rotina de oferta de frutas para que ele possa criar esse vínculo e para que ele possa também cada vez mais ter, né, uma boa relação com os alimentos e gostar mesmo de consumir por vontade própria, de saber, por exemplo, diferenciar, saber nome, de fazer próprias escolhas. Então isso é muito importante. E a minha dica é, se você vai oferecer suco, né, depois de 1 ano, tá liberado, ok, você já sabe quais são aí as restrições, é que você deixe para oferecer em momentos, por exemplo, atípicos. Vai sair, leva um suco, ok, ou vai fazer um suco de uma fruta muito diferente, talvez, ok também. Então, assim, deixa para momentos mais atípicos, continua insistindo nas frutas e toma muito cuidado, justamente para que a partir de 1 ano, né, quando o suco ele tá liberado, você não acabe tudo que você veio construindo com a oferta de frutas, você não acabe perdendo agora com a oferta do suco para o teu filho ele não acabar trocando. Porque venhamos e convenhamos, a gente falou isso no início e é verdade, em qualquer idade, tomar o suco é muito mais fácil do que você comer a fruta. E nós, como seres humanos, temos realmente a tendência normal que a gente vai se adaptar ao que é mais fácil. Então sempre se atentem
a esse ponto que é muito importante. Então, de forma breve, bem resumida, esses são alguns pontos, né, que eu quis trazer para vocês nesse vídeo, para vocês conseguirem entender mais sobre o assunto. Se tiver dúvida, deixa nos comentários, eu vou responder vocês com todo carinho e eu espero ter ajudado aí, né, a clarear mais a mente de vocês sobre esse assunto, tá bom? Um beijo da Nutri e até o próximo vídeo.